Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Eletrônicas. Hoje nós vamos falar sobre carga eletrônica DC. Para que serve esse equipamento, quais são as suas características e nós vamos ver a grande importância que ele tem numa bancada de eletrônica. Bora lá para o nosso vídeo! Bom pessoal, vamos falar hoje sobre esse equipamento aqui essencial numa bancada de eletrônica, que é a famosa carga eletrônica. E nós vamos explicar, não só mostrar ela, mas vamos explicar a utilidade que ela tem numa bancada de eletrônica, que ele é muito útil para os mais diversos tipos de testes de fontes, seja elas fontes de bancada, fontes de celular, enfim, tem uma gama muito grande na bancada. Ela o que é? Na verdade, ela simula uma carga justamente que está ligada na saída da fonte. Muitas vezes nós projetamos uma fonte ou mesmo compramos uma fonte que ela vem com uma determinada tensão e uma determinada amperagem marcada nela. E a pergunta minha é, será que ela realmente está fornecendo aquela tensão prometida e aquela corrente prometida na fonte? Então, às vezes você compra uma fonte e você não sabe por quê, por exemplo, que às vezes o seu carregador está carregando de uma forma muito lenta. Lógico que também pode ser o cabo, né? Mas às vezes nós compramos uma fonte e ela não fornece ou demora para carregar uma determinada bateria, ou quando você exige um pouco mais de carga daquela fonte, ela não consegue suportar e o sistema cai, ela não consegue energizar aquele equipamento. Então, com isso, como é que a gente consegue fazer essa medição para testar essa fonte, seja ela de bancada, ou uma fonte simples, que nem essa daqui, por exemplo, que a gente acaba comprando, né? Então, essa fonte aqui, por exemplo, ela está marcando para mim aqui 9 volts 500 mA. Será que realmente ela fornece 9 volts 500 mA? Né? Ou mesmo uma fonte de celular, né? Às vezes você coloca lá para carregar o seu celular, que nem eu já falei, ele demora às vezes muito tempo para carregar, porque às vezes a tensão que está marcada ou a corrente que está marcada lá não condiz com o que ela fornece. Este equipamento aqui é o que vai fazer esse teste para a gente, tá bom? Existem, óbvio, equipamentos desse aqui num porte muito maior. Esse aqui é um equipamento simples que eu acabei adquirindo no AliExpress, vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo para quem quiser se interessar. Né? Ela é muito mais barata do que aquelas cargas profissionais, né? Até porque na verdade ela não vem num gabinete, então isso já economiza uma boa parte do dinheiro, mas ela tem uma peculiaridade muito bacana se você comparar com aquelas fontes de bancada programáveis, que essa daqui também é programável, tá bom? Ela tem uma coisa que vamos dizer, me chamou bastante atenção se você comparar com aquelas de bancada, que são esses terminais aqui, ó, na verdade. Bom, vou explicar para vocês aí como é que ela funciona. Ela é composta de uma ventoinha, na verdade ela tem duas ventoinhas. Por quê? Porque quando você liga uma carga de bancada para drenar uma determinada corrente de uma fonte, ela vai esquentar. Então ela tem um MOSFET aqui embaixo, que na verdade está entre esse cooler e essa placa. Tem um MOSFET lá embaixo, que na verdade está ligado aqui. Então isso aqui na verdade nada mais é do que um dissipador desse MOSFET aqui. Tá bom? Para poder fazer a simulação da carga, porque esquenta bastante depois de um determinado tempo. Ela tem aqui, na parte traseira dela, dois jacks, um com cabo mini USB, tá vendo? Para você poder conectar esse conector C, na verdade, de celular, para você poder alimentar ela, ou este conector jack aqui, né? A alimentação dela pode ser de 12 a 12 volts, tanto aqui nesse conector quanto nesse aqui. Isto é o conector para ligar esse equipamento, tá bom? Do lado de cá, eu tenho os conectores aonde eu vou alimentar, não ela, a carga eletrônica é alimentada por esses dois aqui, ou por esse ou por esse outro, né? Você pode escolher. Esses conectores aqui são os mais diversos tipos para eu conectar a minha carga eletrônica. Então veja bem, vamos começar por esse aqui. Eu tenho um conector tipo USB. Então às vezes eu tenho lá um determinado equipamento, né, um determinado que tem uma saída USB nele. Então eu posso conectar o cabo de USB aqui e ligar na minha carga e eu vou drenar através de um cabo USB, normalmente 5 volts, para eu poder realmente testar se essa carga está fornecendo 5 volts. Eu tenho esses dois conectores aqui com esse parafuso. Para quê? Para conectar uma carga direta, seja ela de uma fonte ou seja ela de um determinado equipamento que eu já tenho dois fios. Esse primeiro borne aqui é o positivo, esse segundo borne é o negativo. Posso também, caso tenha opção, de conectar através de um jack, né? Jack, né? Um jack desse aqui, ó.
normalmente o padrão utilizado nas mais diversas fontes. Eu conecto aqui e daí eu ligo isso na tomada para drenar a corrente, para testar direitinho. E eu tenho esses 3 tipos de conectores aqui, tipo C, os mais famosos e os mais antigos. Esses 2 aqui mais comum de celular e aqui mais antigo. Não tenho para iPhone, tá bom? Para iPhone eu teria que comprar o adaptadorzinho para conectar naquele cabo do iPhone e depois conectar aqui, tá bom? Então só não tenho o do iPhone aqui. Quando a gente liga, eu tenho um LEDzinho pequenininho aqui, que vai acender, um LEDzinho azul, indicando que ela está acesa. Eu tenho aqui esse display monocromático de cristal líquido. Quando a gente ligar a fonte, vocês vão ver que ele vai mostrar. Eu só tenho apenas um botão para comandar todas as funções. Isso é meio ruim. Na verdade, eu vou falar para vocês que eu tive que quebrar um pouco a cabeça aqui quando eu liguei, para poder aprender direitinho. Até porque, na verdade, o manual dele é um folheto, né, que eu não estou com ele aqui, mas é uma folha de papel impressa, dizendo de uma forma muito rápida como é que funciona e explicando disso aqui, mas isso aqui tem várias funções, então o único botão ele fica complicado. O ideal é que você tivesse pelo menos 2 botões, né, um para incrementar, outro para baixar e um para selecionar a função, talvez 3 botões aqui. Com um botão só fica um pouco complicado, mas nada também que não se aprenda, tá bom? Eu tenho aqui um buzzer. Esse buzzer aqui serve para quê? Porque se eu, por exemplo, exigir dela, ela vai até 185 watts, mas o fabricante fala para a gente trabalhar até 170 watts, 150 watts, tá bom? Mas ela vai até 185 watts. Então você imagina que 185 watts é um produto, por exemplo, da tensão vezes a corrente. Então vamos imaginar, por exemplo, que ela trabalha no máximo até 20 amperes, tá bom? Então vamos supor que eu esteja drenando aí 5 volts a 10 amperes, um exemplo. Então a potência seria, potência pela lei de Ohm, potência é igual a tensão vezes a corrente. Então se a minha tensão é 5 volts e a minha corrente, por exemplo, é 10 amperes, então 5 vezes 10 eu teria aí 50 watts de potência, tá bom? Mas digamos que eu queira entrar aqui no menu dela e setar ela para trabalhar, ao invés de 50 watts, apesar que ela trabalha até 185, que nem eu falei para vocês de pico, digamos que eu queira limitar ela a 40 watts, por exemplo. Então se eu estivesse alimentando 5 volts com 10 amperes, seriam 50 watts. Mas se eu limitá-la a 40 watts, quando chegar em 40 watts, esse alarme dispara, aqui vai piscar o display dizendo que eu passei dos meus 40 watts, que no caso seria 50, né, nesse exemplo que eu dei, e ela obviamente desarma para não danificar o equipamento, tá bom? Então os 185 watts dela é sempre multiplicando então a tensão pela corrente. O que você multiplicar da tensão pela corrente não pode passar do pico de 185 watts. Eles dizem que é para não trabalhar com 185 watts direto, trabalhar na faixa de seus 150, 160 watts aí, né, para dar uma margem de segurança. Mas se for um teste rápido, pode sim chegar a 185 watts, não tem problema nenhum, tá bom? Eu tenho 2 botões aqui. Esses 2 botões aqui, um é o ajuste grosso e o outro é o ajuste fino. Então, se eu vou limitar, por exemplo, uma carga de 5 volts ou 10 volts conectando aqui em qualquer um desses terminais aqui da esquerda da fonte, né? Então conectei qualquer coisa aqui. E eu tenho, por exemplo, 5 amperes, eu vou primeiro com esse botão aqui, esse primeiro botão, eu vou aumentando gradualmente, então ele vai para 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 4 ampere e meio até você consegue chegar. E depois disso, eu vou nesse ajuste fino aqui, para levar, por exemplo, de 4,5 até 5 amperes, por exemplo, para eu fazer o ajuste fino da tensão. Lógico que se eu estiver trabalhando com cargas muito pequenas, na ordem de 500 mA, 600 mA até 1 ampere, eu não preciso nem começar com esse de ajuste grosso. Eu posso começar com este de ajuste fino aqui, ok? O fabricante diz para sempre começar o teste com os 2 botões sempre virados no sentido anti-horário, né? Ou seja, com a carga praticamente zerada. Eu tenho aqui, se vocês olharem, um conector aqui. Esse conector aqui é provavelmente, acho que é para um sensor de temperatura extra, tá bom? Não fala lá, eu não vi direito, não consegui identificar. E esse aqui, ó, nada mais é do que, não é para alimentar a carga, isso aqui é para conectar uma carga externa. Então eu posso vir, por exemplo, com uma outra carga externa, né? Não carga de teste, uma outra carga eletrônica, na verdade, e eu posso conectar a segunda carga eletrônica aqui e através do display comandar uma segunda carga eletrônica sem passar por essa daqui, tá bom?
Dificilmente você vai ampliar a capacidade de 180, 185 watts, mas enfim, pode ser que a gente consiga conectar uma segunda carga, que eu não tenho uma segunda carga para poder fazer esse teste, para a gente poder medir o desempenho dela aqui. Ela é refrigerada a gás, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui agora, nós vamos ligar para mostrar para você como é que funciona o display dela, e aí nós vamos fazer um testezinho rápido, baseado na fonte ali, para mostrar para vocês. Outra coisa que eu esqueci de falar é que ela também serve para fazer carga e descarga de bateria. Né? No menu dela aqui que a gente vai trabalhar, dá para fazer carga e descarga de bateria. Como é que eu faço? Por exemplo, você vai pegar uma bateria de íons de lítio, por exemplo, aquela 18650, que é de 3.7 volts. A gente sabe que esse tipo de bateria, a partir de 3 volts para baixo, não é bom descarregá-la, porque ela para de funcionar e você pode danificar a bateria. Então, nesse caso específico, o que a gente faz? A gente pode conectar, por exemplo, a bateria no modo de descarregar bateria, tá bom? E aí você seleciona lá como tensão, a tensão mínima, 3 volts, que seria o máximo que a gente poderia descarregar, por exemplo, essa bateria, tá bom? Aí você coloca lá como tensão de 3 volts, escolhe a corrente que você quer descarregar ela. Então você também pode, além de dizer a tensão mínima que você quer que essa bateria pare de descarregar, você também pode setar, por exemplo, a corrente que você quer descarregá-la. Então, por exemplo, eu quero descarregar aquela bateria de lítio até 3 volts, no máximo, né? Ela é 3.7 volts, então eu vou descarregá-la no máximo até 3 volts, por exemplo, com 500 mAh, com 1 ampere, 1 ampere e meio, 2 amperes, enfim. Eu seleciono isso nela. E essa tensão mínima que eu comentei com vocês, que é 3 volts, se eu setar quando chegar abaixo de 3 volts, ou seja, 2.9, ela vai desarmar a carga e vai soar o alarme também. Então esse alarme tem algumas funções, né? Como, por exemplo, evitar uma sobrepotência nela e uma descarga, por exemplo, de bateria. Né? Mas ela também tem proteção contra sobrecorrente, sobretensão, tá bom? Então ela é bem completinha. Ela, dentro dos parâmetros, dentro do custo dessa carga eletrônica, não se comparado, obviamente, àquelas cargas profissionais, ela cumpre bem a função dela. Né, limitada pelos 185 watts, diferente dessas outras que vão até 400, 500 watts, dependendo do esquema, mas a grande vantagem dessa sobre as outras é você já ter esses conectores aqui, né, pronto para você espetar, por exemplo, para testar celular, para testar algumas fontes, sendo que na outra carga você precisaria dos adaptadores para poder fazer o teste, tá bom? Então, vou conectar aqui para vocês, ela vem acompanhada dessa fontezinha aqui, é uma fonte que marca 9 volts, 2 amperes, é mais do que suficiente para a gente conectar aqui, porque a alimentação dela vai de 6 até 12 volts, então eu estou trabalhando com 9 volts de uma forma tranquila. Então eu vou conectar aqui e já volto para a gente poder mostrar o menu para vocês, ok? Bom, vou conectar o jack aqui atrás, para a gente poder ver, então estou conectando ele aqui e vou conectá-lo na tomada aqui, para vocês poderem ver. Então, o display, a primeira coisa que o display mostra para mim é um display em chinês. Então, como eu comentei com vocês, é apenas um botão para poder fazer absolutamente tudo, tá bom? Então, se eu apertar o botão uma única vez, eu mudo do chinês para o inglês. Aqui mostra para mim a tensão, a corrente, a capacidade em ampere-hora que eu estou trabalhando, né? A quantidade em watts-horas, a temperatura interna do MOSFET que está ali, tá bom? O tempo decorrido. Se eu apertar o segundo, eu pulo para o segundo display, que é talvez um pouco mais útil e os números são maiores, é mais fácil de ver. Aqui mostra a tensão, a corrente, a quantidade em watt, a temperatura, a quantidade em ampere-hora, a quantidade em watt-hora e o tempo decorrido do meu teste, por exemplo. Se eu apertar uma terceira vez, eu mudo para um terceiro display, né? Esse terceiro display mede a tensão, a corrente, a mesma coisa, a quantidade em watts, a quantidade em ampere-hora, a quantidade em watt-hora. Aqui é interessante que mostra para mim a resistência, né? No caso aqui está marcando 999, mas, por exemplo, se eu conectar uma bateria, ele vai mostrar a resistência interna da bateria e o tempo decorrido. Aqui é o LCD. O LCD eu posso ligar, desligar ou setar uma quantidade mínima de tempo para eu poder desligar. Então, por exemplo, ele está em on, mas ele pode ficar em off, ou eu posso setar para 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, para que eventualmente o display desligue. No meu caso específico, como o consumo é muito pouco e estou sendo alimentado por fora, é interessante sempre que o display fique ligado. Se eu fico um tempo sem mexer em absolutamente nada, ele volta para o display inicial, né? Caso eu não tenha testando nenhuma carga. Então a gente volta aqui de novo, né? Testando aqui, ó.
no ampere hora, né? Eu vou deixar aqui. Próximo é o display, que nem eu já mostrei para vocês. Esse aqui é mais 300 volts, que é a capacidade máxima de teste que ela pode fazer. Lembrando que sempre a tensão multiplicada pela corrente é o que vai me dar a potência máxima dela. Depois disso, eu tenho aqui esse sinal de menos com volts, no caso está zero. Isso aqui seria para aquele teste de bateria. Por exemplo, eu posso setar 3,7 volts por uma bateria de lítio, de íons de lítio. Então, a partir do momento em que ela abaixasse de 3,0, eventualmente a carga desliga. Então, vamos voltar de novo lá, porque cada vez que eu demoro ele volta. Então, estávamos aqui em a tensão mínima. Aqui é a corrente de descarga, no caso está 100 amperes, tá bom? Aqui no caso está 185 watts, ela é setada para 185 watts. Como é que eu faço para mudar isso aqui? Então é simples. Ó, se eu colocar aqui 2 toques, eu vou voltar para lá, 2 toques eu sempre subo. Então é isso que a gente tem que lembrar como é que funciona. Então, por exemplo, aqui, ó, 185 watts. 2 toques, eu subo, ó, 187, 188, 189, 190. Se eu continuar apertado, ele vai subindo. Tá vendo? Então, eu posso trabalhar, por exemplo, né? Posso deixar aqui em 230, por exemplo, 230 watts. Então, multiplicado pela corrente, pela tensão que eu estou trabalhando, não pode passar de 230. E para baixar são 3 toques. Ó, 3 toques baixa. Se eu segurar, eu volto para os meus. Vou setar lá para qualquer valor, 185 watts, por exemplo, que é o que estava, ou até menos, por exemplo. Ó. Então, eu posso setar aqui para 150, 140 watts, né? Então, por exemplo, aqui, eu posso deixar, se eu deixar, por exemplo, vamos deixar em 100 watts aqui, por exemplo, 103, é sempre 3 toques. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 100 watts, por exemplo. Então aqui, por exemplo, se eu testar uma carga de 10 volts por 10 amperes, vai dar 100 watts. Qualquer coisa que passe de 100 watts, esse bip vai soar e a carga vai desligar. Então, de novo lá, eu deixei em 100 watts, mas isso aí a gente pode setar de novo, resetar de fábrica, né? Então tá aqui. A mesma coisa acontece aqui, ó, né? 100 amperes, eu posso também mudar, deixei 100 watts e volta ao display inicial. Existe um outro display que a gente consegue entrar nela. Como é que a gente faz para entrar no segundo display? É simples. Eu desligo o cabo de conector de força aqui atrás dela, tá bom? Então o cabo que eu estou alimentando a fonte eu vou desligar e vou manter pressionado esse botão aqui, que é o botão de menu dela. Eu mantendo ele pressionado e ligar a carga, eu entro no segundo menu. Eu não vou desconectar aqui atrás, mas eu tenho um botão aqui que desligo a carga dela. Então tá aqui, ó. Então desliguei. Eu vou desligar a carga. Desliguei. Agora eu vou manter pressionado este botão aqui, que é o botão de menu, e vou ligar a carga. Ó, eu já entrei num segundo menu. Esse segundo menu mede a amperagem dela, tá aqui. A tensão. A mesma coisa do outro. 300 volts, eu também posso entrar por aqui. Esse segundo menu também me dá a chance de entrar por aqui. Aquela carga de bateria, por exemplo, que eu calculei para vocês, né, que eu posso setar, por exemplo, em 3.7, 3.0 volts, por exemplo, uma descarga. A corrente que eu vou descarregar aquela bateria, por exemplo, se eu for utilizar o modo de bateria. No caso aqui, como a gente não vou usar, eu vou deixar 100 amperes mesmo. Esse V-Zoom, não encontrei absolutamente nada sobre isso aqui, no manual não fala, e vídeos também que eu procurei, enfim, não sei o que é isso aí, falar a verdade para vocês. Aqui é o 100 watts que eu determinei aquele determinado horário, mantei aqui, normalmente é 185. E aqui, e se eu permanecer com ele apertado, eu reseto de fábrica. Então se eu resetar de fábrica, eu volto aqui, ó, vou apertando o menu, eu já estou naquele primeiro menu, vai voltar para os 185 watts de padrão dela, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar aqui para você, é que à medida em que eu estou, por exemplo, conectado aqui, né, com uma determinada carga, ele vai estar mostrando para mim a amperagem hora, quantidade de watts, o tempo decorrido. Para eu zerar essa tela, basta apenas tocar uma vez nesse botão e segurar que eu vou zerar. Tá bom? E se eu permanecer por mais do que 3 segundos com o botão apertado, eu vou resetar toda a máquina. Então aí eu precisaria apertar e ele reseta tudo para mim. Então eu posso resetar parcial ou total. Vamos conectar aqui agora uma carga para vocês poderem entender exatamente o que eu vou falar. Primeiro eu vou conectar a minha fonte de bancada, vou testar a fonte de bancada aqui para a gente poder mostrar como é que ela está funcionando, e na sequência eu vou conectar esta fonte aqui para mostrar para vocês
os dois tipos de teste, para vocês poderem entender como é que ela funciona, ok? Já voltamos. Voltei agora para fazer uns testes aqui para mostrar para vocês. A primeira coisa que eu fiz aqui foi conectar o jacket aqui, né? Lembrando que o positivo é o mais próximo da ventoinha, o negativo ele tá mais para cá, isso não vem marcado aqui no Born, tá bom? Vem marcado no manual. Depois é interessante fazer uma marcaçãozinha de positivo e negativo para não ter o problema de confundir, tá bom? Eu vou ligar minha fonte de bancada aqui, né? Já setei a minha fonte de bancada, por exemplo, para 5 volts, 2 amperes, tá bom? Ela está setada aqui, se vocês olharem, para 2 amperes de corrente. Então 5 volts por 2 amperes, 5 vezes 2, 10 watts de potência, tá bom? Se a gente vier aqui, na verdade, você vê que, por exemplo, eu estou marcando aqui, ó, 4 no ponto 95 volts, 0. Eu vou zerar ela de fábrica, porque eu andei mexendo, para a gente poder olhar aqui, e ó, então eu vou zerar ela de fábrica. Como é que eu faço para zerar de fábrica? Resetar ela do zero, na verdade. Eu desligo ela da tomada, né? Desliguei ela, a minha fonte da tomada, ela vai desligar. Permaneço com ele apertado aqui. Vou desligar minha fonte também de bancada, para não ter nenhum problema. Então vou desligar, vou manter apertado o botão aqui, esse menu aqui, ó. Vou apertar ele e vou ligar a minha fonte de bancada. Beleza? Aí eu vou avançar até chegar no fabricante. E aperto. Está resetado. Aparece o reset ali para mim. Estou resetado. Agora vamos conectar a minha fonte de bancada. 5 volts por 2 amperes. Vou naquele menu que é o mais tradicional, que é o que é mais fácil de a gente trabalhar, mais fácil de ver, que é esse segundo aqui, ó. Vamos voltar lá de novo. Está marcado para 185 watts. Então tá aqui, ó. Trabalhar nesse aqui. Então, lembrando o seguinte, ó, eu estou trabalhando com 5 volts na minha fonte, porém, aqui está chegando 4.95 volts. Aí a pergunta é, mas aqui não está errado esse display de 4.95 se a sua fonte está marcando 5 volts? Qual é o display correto? Na verdade, não é que não está correto. O que acontece é que essa diferença do display de 5 volts daqui para os 4.95 aqui, esses 0,5 volts, eles estão nesse cabo aqui, tá bom? É o cabo que liga. Então por isso que é interessante sempre ter um cabo de boa qualidade, porque se você tiver um cabo grosso e de boa qualidade, a diferença da fonte da bancada para a diferença da carga eletrônica, ela vai ser bem pouco, tá bom? Ah, mas e se eu quiser, por exemplo, que a minha carga eletrônica realmente trabalhe com 5 volts? Aí eu vou ter que compensar. Eu vou ter que pegar aqui esses 5 volts, vou ter que subir ele um pouquinho. Então vamos fazer esse teste, por exemplo, aqui, ó. Vou clicar. Vou subir um pouquinho, ó. Vou para 5.1. Olha lá. Com 5.1 volts, tá vendo? Já chegou em 502 aqui, ó, em 5 volts. Então, dá uma diferença aí de 0.1 volts, tá bom? Para você poder trabalhar. Então, mas no caso específico, vamos fazer o teste com 5 volts mesmo, que é o padrão que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, ó, eu tô aplicando 5 volts, eu tenho 4.95, então eu tenho uma perda de 0,5 no meu cabo, tá bom? Lembrando então que quanto menor também o cabo seria o ideal. O ideal seria um cabinho curto. Quanto menor o cabo que saia da sua fonte para cá, da qualidade que ele seja muito bom, menor vai ser essa diferença aqui, ok? Então, lembra que ela está setado então para 5 volts, no caso 2 amperes. Então, vamos fazer o teste para saber se essa minha fonte realmente ela me fornece 5 volts por 2 amperes. Se ela não fornecer ou ultrapassar a corrente da fonte, essa fonte tem esse CC aqui, essa luzinha, que é proteção contra sobrecorrente, que ela vai acender e vai cortar a minha fonte para não prejudicar ela e não danificar a minha fonte, tá bom? Então eu vou virando esse botãozinho de ajuste grosso, aqui ó, a partir dos 500 miliamperes, a ventoinha vai ligar e vai iluminar, tá bom? Então observa aqui, ó, 4, ó, pouquinho menos, ó, 300 miliamperes, ó, vamos fazer aqui, ó, por exemplo, 0.37 miliamperes, 0.43 miliamperes, está vendo aqui, ó, no display? Então isso, ela não está ligada. Agora eu vou começar a subir aqui, ó, vou começar a subir até chegar próximo de 2 volts. Olha aqui, eu já liguei, a minha fonte também de bancada já ligou a ventoinha dela. Eu agora já tenho 4.8 volts, eu tenho uma perda aí de 0.2 volts no cabo, né? Com 1.2 amperes. Se a gente olhar lá na minha fonte, está marcando 5 volts, 1.2, 1.23, 1.24 amperes. Está bem preciso aqui, ó. 1.22, 1.23.
Então ela está fornecendo essa queda de tensão que existe, é normal se dá no cabo. Para compensar, que nem eu já falei, eu poderia subir um pouco a tensão da fonte. Vou levar ela até, no máximo, próximo de 2 amperes. Ela já está caindo. Olha aqui, ó. Com 1,91 amperes, a fonte ainda não entrou em proteção. 1,9 amperes aqui, ó. A fonte ainda não entrou em proteção. Agora eu vou ajustar até a hora em que a tensão, você vai ver que esses 4,65 aqui, né, do display aqui, ó, ele vai cair drasticamente, porque a fonte vai entrar em modo de proteção. Então, ó, 1,97, quase um limite aqui, ó. 1,97. Vou subir um pouquinho mais. Olha aqui. A fonte já caiu. Ela já entrou em CC, modo de proteção. Passou os 2 amperes, ela derrubou a tensão para não danificar a fonte. A tensão aqui também 0,45. Ó. A tensão caiu porque já chegou nos 2 amperes. Então eu vou abaixar um pouco mais e ela volta a fornecer. Ó. Com 1,94 amperes, ela ainda, ó, ainda não, um pouquinho mais abaixo. 1,97, 1,98, ela ainda está fornecendo para mim 4,57 volts. Está no limite. Eu posso aumentar isso. Vamos aumentar a corrente aqui, ó, para 4 amperes, por exemplo. Essa minha fonte aqui vai no máximo 5 amperes, tá bom? Levei ela para 4 amperes. Então agora vou subindo aqui, ó. 2,97, ela continua fornecendo. 3,88 amperes, ela está com 4 amperes lá. Ela ainda está fornecendo 4,27. Já deu uma perda de 0,8 volts. Isso é por causa do cabo. Agora vou levar até o limite aqui, ó. Vou subindo no ajuste fino. Já caiu, ó, 4 amperes aqui, 4 amperes aqui, praticamente. A fonte já derrubou. Vamos voltar ao mínima coisa de ajuste. Olha lá, 3,9 amperes. Aqui está marcando 3,8, 3,9. Está fornecendo para mim 4,27 volts a fonte. Então, realmente, a fonte promete o que cumpre. Né? Essa pequena diferença da tensão para a fonte, ela se dá por conta da perda de cabo. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o alarme. Né? Então, eu vou fazer uma simulação aqui. Ó. Vamos entrar no menu de alarme. Né? Então, abaixei, zerei. Vamos entrar aqui na... Eu não vou mexer nessa tensão, nem vou mexer na bateria aqui, nem na amperagem, porque na verdade, que nem eu te falei, não estou mexendo com bateria. Mas vamos entrar aqui. Então, vamos abaixar. Para abaixar, eu tenho que apertar 3 vezes. 1, 2, 3. Ó, tá baixando. Ó. 3, baixou. Agora eu vou segurar aqui e vou reduzir isso aqui. Por exemplo, vamos jogar aqui para 80 watts, por exemplo. Então, eu vou segurar um pouquinho aqui. Vou jogar aqui para 80 watts. Por exemplo, fazer uma simulação qualquer aqui, tá bom? Que é o alarme dele aqui. Vamos jogar para 80 watts. Ó, 80 watts. Opa, apertei um botão mais uma vez. Vamos olhar para ver se está em 80 watts. 100 amperes, 80 watts. Tá bom? Que é o que a gente mais utiliza na carga eletrônica, na verdade, né? 80 watts. Então, se eu deixar agora, ele vai voltar ao display original. Né? Então, aqui, ó. Agora vamos colocar naquele display que é o que a gente costuma mais trabalhar. Que são esse aqui, ó, que é o display mais fácil de se observar, tá bom? Então, 80 watts, então vamos imaginar o seguinte, se eu jogar 20 volts na minha fonte, vou setar minha fonte aqui para 20 volts, 4 amperes. Então, primeiro vou na corrente, 4 amperes, agora eu vou pegar a minha fonte e vou jogar ela para 20 volts. Opa, aqui. 2. 19 volts aqui. Tá bom? 19 volts vezes 20 amperes, vezes 4 amperes, vai dar um pouquinho menos do que 80 watts. Então, agora eu vou começar a drenar aqui a corrente da minha carga. Da minha carga. Então, vamos lá. Vou começar a subir. A ventoinha já ligou. Ela está no máximo 4 amperes, olha lá. A 4 amperes ela já desligou a minha fonte, mas repara que o alarme não soou. Por que não soou? Porque se ela não cortar, observa aqui, ó. Eu estou trabalhando com 18.3, vou fazer o ajuste fino aqui, ó. Fazer um ajuste fino. Ó, opa. Baixar um pouquinho. 3.95 watts, 18 volts.
eu tenho uma potência aqui de 72.10, 73 watts. Porque eu não vou conseguir chegar a 80 watts, porque eu estou alimentando com 18 volts, 19 volts, na verdade, a 4 amperes, né? Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar e vou colocar a minha fonte, ao invés de 19 volts, vou colocar ela com 20 volts. 20 volts. Né? Vou colocar até um pouco mais, vai? 22 volts, por exemplo. 22 volts, a minha fonte, agora ela está setada aqui, com 4 amperes, me daria 88 watts. Porém, a carga eletrônica está limitada, no meu alarme, a 80 watts. Então agora, você vai ver que eu vou subir, apesar da fonte conseguir fornecer para mim a carga eletrônica vai desligar. Então eu vou aumentando. Opa, entrou em modo de corrente contínua, por quê? 22 a 4 amperes, deixa eu ver se está setado para 4 amperes. 4 amperes, 22 watts, dá 88 watts. Deixa eu verificar por que não está... Olha, 80 watts. Ela já entrou em modo de proteção, né? Olha lá, entrou em modo de proteção. Então eu posso até subir um pouco essa tensão, um pouco mais até, ao invés de 22, vamos jogar aqui 25 volts. Então, ó, 25 volts e eu vou subindo aqui a corrente, ó. Ó, o alarme soa porque eu setei ela para 80 watts de potência. Tá vendo? Então isso é um limite de proteção. Ela tenta, mas a carga desliga. Ela vai tentar, depois de um determinado tempo, ela desliga. Tá bom? Esse alarme pode acontecer também por temperatura, ela também desliga por temperatura, ok? Não é o caso aqui específico, porque a gente está trabalhando com tensões menores. Mas eu abaixei aqui a corrente dela, estou drenando bem pouca corrente nela aqui agora, ó. Vou drenar aqui 0,22, a temperatura já subiu aqui para 43 graus, tá bom? Depois de determinada temperatura, ela também desliga, tá ok? Agora, eu quero mostrar para vocês aqui, ao invés de eu alimentar ela com a fonte da minha bancada, eu vou alimentar ela aqui com aqui, ó, baixei de 1 volt, verdade, vamos desligar, tá dizendo aqui, vou dar um reset nela, vamos voltar à posição original dela, vou dar um reset para voltar a tensão original nela, ó, tava com 80 watts, né, eu vou dar um reset nela, para ela voltar ao padrão de fábrica, ok? Agora nós vamos testar essa fonte aqui, ó. Essa fonte aqui, ela está marcando aqui 120 volts. Opa, estava marcando 120 volts. Eu acho que isso aqui estava ligado nos meus 220 volts. Deixa eu ver se estava desligado ou ligado a minha fonte. Isso aqui é de 120 volts. Precisaria ligar num transformador. Vamos pegar uma outra qualquer aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui em mãos, para a gente poder fazer um teste. Aqui, ó. Uma outra fonte aqui, ó. Isso aqui estava ligada ou desligada? Ainda bem que estava desligado, na verdade. Então, aqui, ó. Vou pegar essa outra fonte aqui, ó. Essa outra fonte é 100-240. Vou até ver se consegue focar aqui, ó. Ver se consegue focar aqui nessa outra câmera. Enfim, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Atenção. E 12 volts por 2 amperes. Então agora nós vamos desligar 12 volts por 2 amperes. Então eu vou ligar ela aqui. Ok. Vou ligar ela aqui. 12 volts por 2 amperes. Então ela está marcando 12,4. Até uma fonte que é interessante, ela está marcando uma tensão um pouquinho maior. Para quê? Por causa da perda do meu cabo, né? Então não é o que acontece na fonte. A fonte quando marca 5 volts, é 5 volts direto no borne. No caso aqui é 12,4, então já vai ter uma perda de 0,4 que vai chegar na carga o valor de 12 volts. Por quantos amperes mesmo isso aqui era? 2 amperes. Então vamos tentar drenar 2 amperes da carga. Primeiro a gente começa com o ajuste grosso. A partir dos 500 mA a ventoinha liga. 12 volts. 2 amperes. Estou com 1,91 e está marcando exatamente 12 volts. Agora vamos no ajuste fino. 1,89.
0,91, 1,99, estou no limite da carga, 2 amperes, ó. Vamos ver onde ela cai, aqui ó, com 2,10, 2,13 amperes, ela continua mantendo, ó, continua mantendo 12 volts, ou seja, uma fonte boa, 11,9 com 2,5 amperes, continua marcando, 2,5 amperes ela consegue fornecer, ó, 2,7, 2,8, 2,9, 3 amperes, 3,5 amperes, ó, coisa interessante, olha, 3,8, 3,9, 4 amperes, já caiu para 11, mas continua fornecendo essa fonte aí, ó, 4, aqui ó, 4 amperes, um pouco mais do que 4 amperes, ó, se a gente fizer o teste, 4,2, 4,2 amperes, ela já não fornece mais. Mas olha que fonte excelente, 4,2 amperes, ela já não fornece mais. Então, ou seja, essa fontezinha aqui surpreendeu, porque apesar dela marcar 2 amperes, tá vendo? Ela, apesar dela estar aqui marcando 2 amperes, ela realmente fornece muito mais para a gente do que os 2 amperes, né? Prometidos por ela. Então, ou seja, uma fonte que me surpreendeu. Mas a maioria das fontes que tem por aí realmente não mostram isso não, tá bom? Bota 12 volts, 2 amperes, quando chega 1,5 ampere, ela já está derrubando e a gente já consegue fazer esse teste, tá bom? Bom, pessoal, era isso basicamente que eu queria mostrar para vocês sobre a carga de bancada, né? Qual era a utilidade dela e para que ela servia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem aí, deixe o like de vocês, compartilhe os vídeos na nossa rede social. Eu vou fazer mais para frente outros vídeos testando outros tipos de carga, principalmente aí a parte de carregadores de celular, tá bom? A gente vai fazer um teste bastante bacana com os mais diversos carregadores celulares aí, para mostrar principalmente para vocês que é o que a maior parte do pessoal, o usuário, acaba utilizando, né? Seja os carregadores celulares. Às vezes o cara reclama que o celular dele não está carregando, mas será que é por causa do carregador? Será que é por causa do cabo? Será que é um mix dos dois? Isso que nós vamos verificar através dessa carga e outros equipamentos, nós vamos poder fazer esse teste para mostrar para vocês aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero vocês numa próxima, valeu!